Bem-vindos ao canal Geocanopus. E nesta análise sobre o eixo do mal e o seu fim, começamos em um mundo dividido por ideologias e potências em choque. É sabido que o termo eixo do mal ressoa hoje com uma gravidade sem precedentes. Cunhado em 2002 pelo presidente americano George W. Bush para designar Iraque, Irã e Coreia do Norte como ameaças globais, o conceito atingiu seu ápice em março de 2026. Com a recente morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e as tensões no Oriente Médio em ponto de ebulição, a narrativa do eixo da resistência enfrenta seu maior desafio histórico. Vamos explorar essa evolução. No auge da guerra ao terror, após o 11 de setembro, Bush alertou que estados como esses constituíam um eixo que armava o terrorismo para ameaçar a paz mundial. O Iraque caiu em 2003, mas o Irã permaneceu como o pilar central dessa resistência ao Ocidente. Para Teherã e seus aliados, Síria, Hezbollah, Hamas e Houthis, esse grupo não é um eixo do mal, mas sim o eixo da resistência contra o que chamam de imperialismo americano e expansão sionista. A trajetória do século XXI foi marcada por avanços e recuos. Do acordo nuclear de Obama em 2015 à saída abrupta de Trump em 2018, a hostilidade só cresceu. Em 2020, a neutralização do terrorista Soleimani foi um prenúncio. Agora, em 2026, com o retorno de Trump à Casa Branca, o cenário mudou drasticamente. O novo eixo do mal agora é visto como uma frente transcontinental unindo Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. O início de 2026 foi marcado por protestos massivos no Irã. Milhares de cidadãos voltaram às ruas pedindo mudanças, enfrentando uma repressão severa. No entanto, o golpe de misericórdia veio de fora. Em 28 de fevereiro de 2026, a chamada Operação Epic Fury, um ataque aéreo conjunto entre Estados Unidos e Israel, atingiu o coração de Teherã, resultando na morte de Ali Khamenei aos 86 anos. O governo iraniano confirmou a perda em 1º de março, declarando 40 dias de luto oficial e classificando o ato como um crime imperialista. As reações nas ruas de Teherã foram um mosaico de contradições. Enquanto a TV estatal mostrava luto e promessas de vingança, vídeos virais exibiam cidadãos celebrando alegremente o que chamam de Hora da Liberdade. Donald Trump apelou diretamente ao povo iraniano para que tomem as rédeas de seu próprio governo, apostando em um colapso total do regime dos mulais. Contudo, o futuro do Irã é um vácuo perigoso. Sem um sucessor claramente designado por Khamenei, o poder agora oscila entre um conselho temporário e a temida Guarda Revolucionária, o IRGC. Analistas alertam que, em vez de uma democracia, o país pode se transformar em uma ditadura militar ainda mais agressiva e imprevisível. A imagem de Benjamin Netanyahu como o rei de Israel, vitorioso sobre seus inimigos, ganha hoje uma nova camada de significado. Para seus apoiadores, é o fim de uma ameaça existencial. Para o eixo da resistência, a morte de Khamenei é um martírio que deve ser vingado com ataques dos Houthis no Mar Vermelho e investidas do Hezbollah. No Brasil e no mundo, o debate ferve: é o início de uma era de paz ou o estupim para uma guerra regional de proporções globais? Em março de 2026, o equilíbrio do mundo é mais frágil do que nunca. Com o preço do petróleo subindo e as alianças militares se movendo como peças em um tabuleiro de xadrez, a pergunta permanece: o eixo do mal foi quebrado ou apenas mudou de forma? De Bush ao vácuo de poder pós-Khamenei, a história está sendo escrita agora, diante dos nossos olhos, e esperamos pela liberdade do povo iraniano que tanto sofreu nas mãos de um regime sangrento, apoiado pela esquerda mundial. Reflita, comente e compartilhe sua visão. Obrigado por assistir.